Olá, pessoal. Oi, torcida querida. Como que é a trajetória dos craques que surgem no interior? Neste episódio 31, eu estou tendo a honra de receber aqui a Mariana Zúcaro. Ela é a mãe do meio-campista Guilherme Zúcaro, da Ferroviária de Araraquara. Oi, como vai? Tudo bem, Mariana? Boa tarde, tudo bem? Olha, Tudo bem com obrigado você? por tudo jóia. Obrigado por estar participando, viu? Eu que agradeço o convite, muito obrigada. Mariana, a gente tem uma curiosidade assim, como é que é a trajetória dos craques assim no interior? Não só no interior de São Paulo, né, que é o que você tem experiência, mas assim, como é que funciona isso? Quando um garoto começa a jogar nesses times do interior? Porque eu sei que os times do interior são muito importantes e que estão surgindo aí, despontando muitos craques, né? Ainda mais se tratando do interior de São Paulo, que a gente tem bastante times por aqui, né? Vixe, tem bastante. Tem meninos em tudo quanto é cidadezinha que você vai, tem bastante time, graças a Deus. Não sei se é bom ou se é ruim, que daí a competição é maior, mas só que daí tem mais possibilidades também, né? No caso do Guilherme, eu não posso falar que a gente foi assim, tão atrás, assim, foi acontecendo e a gente foi nadando conforme a água foi batendo, sabe? Mas ele sempre gostou muito de jogar bola, mas ele foi muito novo também para a base, então aconteceu. A gente procurou. Para falar a verdade, eu acho que de avaliação mesmo, a gente fez uma avaliação na vida Certo. e que não deu certo. O resto foi coisas que foram campeonatos. Ele jogava desde pequenininho numa escolinha aqui em Bauru. E aí vai em campeonato, aí ele aparece no campeonato, aí os times vão chamando, entendeu? E assim vai acontecendo. Mas, O pessoal foi olhando, ele foi chamando, ele ia disputando o campeonato e assim vai. Mariana, e assim, como você mora no interior, né, como você está falando, em Bauru, que é Hum, próximo aqui de Araraquara, de assim, Araraquara. você acha assim que fica mais fácil você ir atrás dos times do interior, o seu filho fazendo testes, ou não, não importa? Eu vou falar a verdade, pelo pouco de experiência que a gente fala pouco, porque a gente sabe que tem gente que já rodou até muito mais, sabe? Mas não tem uma fórmula de falar, faz isso que vai dar certo, faz aquilo que vai dar certo. Não tem uma fórmula. A questão é você acreditar no seu filho, você fazer, você não ter preguiça de acordar cedo, de ir para outra cidade, de levar para treinar ali, de treinar levar aqui. E assim, ir treinando, né? Vai depender muito da vontade do menino também, porque que nem meu filho, pelo amor de Deus, ele já chegou a fazer escolinha de futebol em 2, 3 lugares diferentes. Era um malabarismo em casa para levar, para buscar, para ver quem que pode ir, quem que pode ir aquilo. E ele sempre que foi arrumando essas coisas pra gente. E, Mas não tem uma fórmula, não tem como que eu dizer, faz isso que vai dar certo. Não tem um caminho certo, né? certo. E você chegou assim a procurar para fazer teste em outros lugares, assim, no estado de São Paulo ou não? Como você mora em Bauru, você falou assim, não, eu vou ficar aqui pelas regiões vizines. Você fez Então, uma ele foi. organização assim Eu ou já não? fui já, eu já morei em Curitiba com ele. Eu fiquei um tempo no polo o Flamengo, tem um polo o Trieste, é um polo do Flamengo que fica lá em Curitiba. Ele foi convidado por um professor daqui de Bauru que trabalhava lá. E ele falou: leva ele lá para ele, eu acho que ele vai encaixar, ele tá bem, tá jogando bem. Aí fui parar lá em Curitiba e ele foi convidado para ficar na época, sabe? E foi tipo assim, de um dia para o outro, sabe quando você chega na segunda e na terça-feira me chamaram para morar lá? Ele era muito novinho. Eu falei: ai meu Deus, o que que eu vou fazer? Aí no fim, isso aí foi numa segunda, quinta-feira eu tava morando em Curitiba, foi mais ou menos assim, foi super rápido, sabe? Eu não ia deixar ele lá sozinho, é lógico, cada um sabe onde o seu calo aperta, mas eu não ia conseguir deixar meu filho morando tão longe. E aí eu acabei, não sei se é sorte ou se é azar, mas na época da pandemia, inclusive, eu estava lá. A gente ficou morando lá com ele, ele ficou treinando. Como é um clube menor lá, é menos acesso a gente, eles acabaram treinando mais do que outros clubes, porque outros clubes, por exemplo, no caso o Flamengo mesmo, né, que sediava o Trieste, parou de treinar. Tanto é que alguns meninos que treinavam no Trieste, no Flamengo na época, foram para Curitiba para manter o treino em dia, sabe?
Então, mas daí, enquanto eu estava lá, surgiu esse projeto da Ferroviária e convidaram ele para vir para cá. Como pela proximidade, eu tenho uma filha também. E meu marido também ficou aqui em Bauru. E pela possibilidade da gente ficar com a família mais unida, mesmo ele jogando num clube menor do que em comparação Ferroviária e Flamengo, a Ferroviária é menor, né? Mas daí a gente achou que seria o ideal, porque daí a gente estaria mais próximo, entendeu? Então, eu não sei te dizer se ele tivesse continuado lá, se ele tivesse ido para o Flamengo, teria dado certo ou se ele seria dispensado, mas eu não me arrependo. Eu gosto muito, sou muito grata e eu acho que deu certo. Mas o Não mais, me arrependo, não. mas o mais importantíssimo, porque a gente vê que no interior de São Paulo, principalmente, saem grandes craques, né? Nos times. Sim. A É, gente. mas o nível, a gente toma, eu tomo até por base o Paulista, sabe? Que nem ele está disputando o Paulista. É, são times muito competitivos, são times muito bons, são times, nossa, que você vê cada nível, sabe? É jogo de igual para igual, é bem legal. Eu sou feliz com o interior paulista, assim. Eu acho que são times bem legais, viu? Eu acho que São Paulo é uma referência em relação ao nível do futebol no Brasil, viu? É porque os treinadores, a dedicação e as competições também são mais complicadas, assim. Tem mais times, tem mais disputa, mais campeonatos. Sim, E sim. E pela proximidade das cidades também, sabe? A Ferroviária esteve disputando um campeonato faz pouco tempo, lá no interior do Paraná. E, e os campeões foram Ferroviária e Cosmopolitano, que também é do interior de São Paulo. Aí eu estava conversando com o cara, ele falou assim: olha, é difícil competir com o time de São Paulo, porque vocês acabam fazendo amistosos com times muito bons. E às vezes ou a gente faz amistoso muito com a escolinha, ou a distância é muito grande de uma cidade para outra lá, né? Não é que nem aqui, que é bem pertinho, que dá para os meninos irem num dia. Exige um certo investimento do time para ir lá e ele acaba, às vezes, desistindo de fazer o amistoso, entendeu? Isso prevalece, acho que, os times de São Paulo em relação a isso, mas é assim, tem bastante mesmo. conta um pouquinho pra gente como é que ele começou a jogar bola. Quando? Pequenininho? Como é que foi a Ah, historinha dele? Conta pra gente. quando ele tinha 5 anos, a minha filha nadava, eles faziam natação num clube aqui de Bauru. Aí ele tinha 5 anos e era um clube que eu ia muito, sabe? Eu, tipo, passava a tarde lá, porque eles faziam várias atividades, menos o futebol, porque ele não tinha idade. Aí eu fui procurar o professor e ele falou assim para mim: ai, mas eu só pego a partir de 6 anos, espera um pouquinho que ele entra. Só que eu fiquei conversando lá, batendo papo com as mães lá, e perdi, assim. Falei: ué, cadê o Guilherme? E ele se enfiou no meio dos meninos. Aí esperei acabar um pouquinho a aula lá, que ele estava fazendo uma atividade, fui lá e pedi até desculpa ao professor. Falei: ai, desculpa, ele acabou se enfiando aqui no meio. Ele falou: ai, mas é esse que é o seu filho? Ele falou: não, pode deixar aí, ele é encorpadinho, pode deixar. Aí, no fim, aí ele começou com 5 anos aqui em Bauru. Aí depois, logo depois, essa escolinha era mais no clube, assim, não entrava tanto em campeonato, sabe? Aí logo depois eu acabei mudando ele para uma escolinha que é um pouco mais competitiva, sabe? Certo. Que, por sorte do Guilherme também, que tanto eu quanto meu marido, a gente adora futebol, adora. Então aí ele acabou indo para uma escolinha que entra bastante em competição, sabe? A gente já foi para vários campeonatos legais. E aí a gente já fomos para várias cidades também, aqui pertinho. E foi nesses torneios que a Ferroviária descobriu ele? Como é que foi? Que ele foi parar na Foi, Ferroviária? eu acho até que foi num jogo, um campeonato que a gente estava participando aqui. Eu estava lá em Curitiba ainda. A gente veio para jogar uma final e o técnico dele daqui da escolinha falou: traz ele para ele jogar esse jogo para nós. Fica lá. Pô, você imagina, sair sexta-feira lá de Curitiba para vir para Bauru para jogar um jogo, para depois ter que se apresentar de novo no Trieste na segunda-feira. Mas eu falo que Deus sabe das coisas, viu? Mas mãe de É, goleiro é assim mesmo, menina. viu? A gente Não, roda e é uma muito de coisa, carro, não é? é uma coisa que, olha, não tem, é inexplicável. Aí ele veio para esse jogo e nesse jogo estava o coordenador que na época ia assumir a Ferroviária, que era o Pedrinho, acho que inclusive ele já foi do Fluminense já foi coordenador do Fluminense, sabe? Ele estava assumindo o projeto que a Ferroviária estava montando. Ela nem tinha essas categorias menores, ela estava montando, sabe? E ele estava nesse jogo.
E ainda foi. Aí eu estava lá em Curitiba, eu fiquei um ano em Curitiba, depois eu voltei para cá e deixei ele com uma mãe. Só que eu chorava, todos os dias eu chorava. Porque uma coisa ele está em Araraquara, qualquer dor de dente que ele tem lá, em 1 hora e pouquinho eu tô lá. Curitiba não, Curitiba é mais longe, né? Eu tenho que me programar para ir. Eu lembro que quando eu fiquei um ano lá, aí eu fiz amizade com uma mulher muito especial que morava lá. Ele acabou ficando com ela, que ela cuidava de outros meninos que jogavam ali no Trieste também, sabe? Aí quando eu voltei para Bauru e ele ficou lá no Trieste. Aí ele estava treinando, deu umas 2 semanas que eu tinha voltado, aí ligaram de novo da ferroviária para ele participar de uma nova avaliação, que ele tinha ficado, sei lá, de uma avaliação lá que acho que era de 2, 3 dias dos meninos, sabe? Mas só que daí eu falei, ai, pensei com a gente, nossa, para ir lá para Curitiba, pegar ele, vir aqui, fazer 2, 3 dias de avaliação para depois voltar para lá, fica tanto cansativo quanto fica muito custoso também para nós, né? Aí nós ligamos para um conhecido nosso que trabalhava lá e falava assim, ó, agradeço muito a oportunidade, ferroviária, a gente gostaria muito que ele fizesse parte do elenco, mas só que eu não vou lá para Curitiba assim, a gente não estava assim desprezando, a gente estava querendo deixar a porta aberta para a gente manter essa oportunidade em aberto, né? Aí a gente ligou para falar que a gente queria deixar essa oportunidade para depois, porque ele estava treinando lá e não daria para a gente ir lá buscar. Aí foi que o profissional que trabalhava, ela falou assim, nossa, mas ele não está vindo para uma avaliação, ele está aprovado aqui, você não quer trazer ele para jogar aqui, é isso? E não tinham explicado direito para nós, sabe? Porque muitos dos profissionais que estavam lá naquela época, acho que estava se organizando, imagina, todo o começo de um projeto, né? E aí eu fiquei na dúvida, aí gerou dúvida na nossa família, né? Tipo, ai meu Deus, e agora? O que a gente faz? Será que traz ele de volta? Não traz? Aí a minha mãe ainda brincou comigo, falou, nossa, você rezou tanto para Deus, aí agora Deus te atendeu, você vai falar o quê? Traz ele de volta. Aí ele voltou. Foi muito bom. Deu tudo, sabe, teve um feeling futebolístico muito, muito bom. Não, isso é importante. E depois, quando a gente tem esse sentimento, não é, Mariana? Fala assim, não, é melhor o filho ir para esse time, é ficar aqui, ou mudar, aqui não tá legal. A gente sente essas coisas, né, no time. Até porque quando o filho joga bola pequeno, existem meninos, é o que eu te falei, existem histórias, existem filhos e filhos, existem mães e mães. Mas o menino, ainda mais menino pequeno, ele tem que estar feliz. Sim. Porque senão ele não vai conseguir desenvolver um bom papel também, entendeu? Não adianta nada. Às vezes seu filho vai jogar longe, é um menino que é apegado à mãe, que nem o meu é apegado, a gente sempre foi super, super unido, ainda mais nessa época que a gente morou em Curitiba. E, nossa, a gente se falava o tempo todo. Ainda bem que agora tem o WhatsApp, tem tudo que aproxima a gente, acaba ajudando a gente, né? Mas só que se o menino não estiver bem, não estiver feliz, ele não desenvolve um bom papel e não consegue evoluir, entendeu? Até lá no Trieste, eu lembro que tinha uns meninos lá que o menino jogava bem, às vezes começava a ir mal, aí eu lembro que o pessoal falava, ai, já sei o que está acontecendo, a mãe está na hora de vir para cá. Porque daí o menino fica mais feliz e começa a jogar melhor, mas... Mas é verdade, o psicológico do jogador é muito importante, né? Ele tem que estar bem, lógico, tecnicamente, fisicamente, mas também tem que estar a cabeça. Ele tem que estar feliz, com certeza. né? Porque influencia no campo, a gente vê Muito, isso, né? Principalmente muito, quando muito. é um menino mais novo, está num time, está começando, aí sim, influencia bastante. Mas mesmo ele sendo apegado com você, como você falou, ele está alojado lá na ferroviária. Ele tá, já faz 2 anos já. E como é que você conseguiu deixar ele alojado? O gostoso que assim, a gente se vê todo final de semana. Ah, sim. Ele acaba voltando todos os finais de semana. E é o que eu te falei, o WhatsApp é vida, né? A gente se fala bastante, a gente faz chamada de vídeo. Então, mas já teve altos e baixos, viu? Mas, por exemplo, ele teve um ano que ele estava jogando no time, estava super, super legal há 2 anos atrás. E ele foi jogar no sub-15, ele foi jogar numa categoria acima. Mas na cabeça dele, ele não entendeu como um mérito, sabe? Porque, poxa, ele era titular absoluto na categoria dele, ele estava super bem. Aí, no fim, foi jogar na outra categoria, ele era banco. E eles não entendem que é uma coisa boa, eles querem jogar bola, ele quer estar em campo.
E aí ele ficou meio chateadão. Eu cheguei a pegar um apartamento e ficar um tempo lá em Araraquara nessa época para ficar Sim. perto dele, sabe? Aí mudou. Ele fica melhor, sabe? Ele já tem tanta cobrança já também, né? Lá dentro do clube, tudo já é um trabalho diário, assim. Eu acho que tudo que a gente pode fazer e que a gente consegue, a gente tem que fazer para dar uma amenizada nessa carga essa carga que eles têm de objetivo, né? Não, Eles ficam, eles sentem uma pressãozinha. e a gente vê também, você falando de pressão, Mariana, que é em qualquer clube, né? Você está falando isso. Sim. Porque aí tem mães que falam, mas é muita pressão no clube maior, tal, de camisa, peso de camisa e tal, mas Um monte de menino chegando todo dia. chegando e tal. Mas é em todo lugar, né? Como você está falando, a Sim. Ferroviária, que é um time E não é importante só também, futebol, né? Se você for pensar no em qualquer outra esporte, coisa. né? Como você está falando assim, a Ferroviária, que é um time importante no interior paulista, assim, Sim, também tem cobrança, né? Cobrança tem. de tudo, até da torcida, não é isso? Tem de tudo quanto é lado, dos pais. Cabe a nós encontrar esse equilíbrio entre você. Você também não pode tirar muito pé, né? Você tem que encontrar um equilíbrio entre fazer uma cobrança, mas também dar amor. Porque o seu papel de cobrar, o papel de fazer outras coisas está lá dentro do clube. O nosso papel é amenizar isso, entendeu? Mas eu sou meio suspeito para falar disso, porque a gente é chato, viu? A gente é chato, assim, tipo, não, aí eu não cobro, eu sempre falo pra ele, eu não cobro o futebol, porque isso aí ele vê no treino. E tem dias que a gente não tá bem mesmo. É difícil um jogador que joga bem todos os dias. A gente cobra vontade, a gente cobra responsabilidade com o trabalho, entendeu? Isso, e ele é um menino ele é extremamente ajuizado com o trabalho dele, sabe? Ele é muito focado, e às vezes ele acaba se cobrando muito. Até chegou uma época que eu falei pro meu marido, a gente tem que tirar isso dele para ele ficar leve, porque é o que eu te falei, ele tem que estar feliz, sabe? Ele tem que estar gostando, tem que desenvolver. Esse último campeonato, eu ainda falei para ele, falei, filho, a hora de se cobrar, a hora de fazer as coisas é no treino. Jogo, você tem que fazer o que você sabe, você tem que ficar leve, você não pode ficar, porque ele se cobra bastante, viu? Ele é bem focado. Ele tem muito objetivo, ele tem bem assim na mente dele o que ele quer, bem legal. É porque a vida do jogador é assim. Tem dias que ele tá bem, tem dias que não tá, né, Mariana? Sim, como a Tem dias nossa, que é, né? De tem todo dias que é mundo. banco também, né? Tem que saber lidar com isso. Às vezes não vai jogar. Tem as lesões Sim, também, né? Não sei se ele já teve alguma lesão que teve que se afastar. Então, é tanta ainda não, coisa. graças a Deus. Então tem essas coisas. Mas é assim, tem a convocação, que os meninos têm que aprender a lidar com isso, Isso. entendeu? Então, toda sexta-feira é uma luta, porque eles estão disputando o Paulista, né? E ele joga no Sub-17. Sub-17, em 2024, o ano bom é 2007, não 2008. Graças a Deus ele foi convocado para todos os jogos. Acho que ele não foi para um jogo só. Mas toda sexta-feira é uma vitória. Que a gente fala, ai, foi, sabe? Não, Esse último jogo, inclusive, eles jogaram sábado, ele foi titular. Nossa, a gente comemorou muito, porque é difícil. E a e, Ferroviária dá prioridade para os meninos da idade, né? não, e a gente sabe que esse campeonato, esse paulista, é muito competitivo, né? É muito competitivo mesmo. Você pode ver até pelo placar. É difícil ter goleado assim. É tudo placar justo, sabe? É muito bom. Por- É porque bem legal, no, muito incerto. Você vê que assim, sábado agora é a última rodada da segunda fase. E não tem como você falar quem vai classificar, menina. É bem legal. é bem assim. É bem acirrado. É mesmo, né? E os meninos, assim, se preparam para isso. De todos os times, né? Vai De todo todos mundo. os times. É isso mesmo. Nossa, e assim, às vezes a gente vê jogos assim que os times grandes lá da capital não conseguem ganhar dos times do interior, porque estão preparados Sim, do mesmo jeito, né? Tem sim. treinadores excelentes, tem estruturas, né? Alguns clubes do interior estão excelentes com o treino. Então aí a competição vai para um nível altíssimo, né? Sim, sim, é isso mesmo. É, é outra questão que os meninos têm uma intensidade maior, sabe? Mas eu costumo dizer, eu acho, tá? Isso aí é pela minha experiência dos jogos que eu assisto, que eu acompanho muito. Aliás, acho que da categoria do Guilherme eu sou uma das mães que mais acompanha, que eu sou muito chata. Elas perguntam, a gente tem o grupo das mães da Ferroviária, Márcia, tá aí?
é bem legal para a gente se ajudar, mas a gente vai bastante mesmo, graças a Deus. Mas só que os meninos acabam jogando de igual para igual. Eu acho que assim, a diferença que eu vejo muito dos times da capital para os times do interior é tipo assim, banco bom, reserva bom. Por quê? Porque eles têm uma possibilidade de ter mais atletas à disposição deles, entendeu? Então a gente acaba tendo aquele titular mais forte e os reservas que estão querendo acompanhar, mas que não está às vezes no nível, entendeu? Mas então é difícil, por exemplo, joga contra um time grande, sei lá, aí ele às vezes troca um monte de jogador e o rendimento não cai tanto, entendeu? É, porque. Quanto esses times do interior, que daí não é tanta briga. E você acha que os meninos que jogam, né, nesses clubes da capital, eles têm mais pressão do que os do interior? Porque entram mais tranquilos ou não? É a mesma coisa? Porque os entram Ah, com eu aquela acho que a cobrança. pressão, eu acho que a pressão vem de todos os lados, viu? Porque a gente sente até quando você passa de base para a escolinha. Hoje eu já penso diferente, eu mudei um pouco. Quando joga uma base contra uma escolinha, por exemplo, você fala assim, a base tem obrigação de ganhar. É o mesmo jeito que a gente pensa de um time grande jogando contra um time menor. Ele tem obrigação de ganhar. Hoje eu já penso diferente, sabe? Porque é lógico que o treino é outro, a intensidade é outra, a rotina é outra. Mas só que eu já penso assim, nossa, mas o menino da escolinha dormiu com a mãe dele, na cama dele, às vezes comeu uma comida um pouco mais reforçada, a mãe conseguiu dar mais atenção. Geralmente, às vezes, não é? Às vezes o menino que é alojado teve uma gripe, uma febre à noite, não estava com a mãe lá do lado e tem que acordar de manhã e jogar bola, né? É. Entendeu? Os clubes dão total atenção, pelo menos eu posso falar da Ferroviária, eu não tenho o que falar deles em relação a cuidar, da atenção, tudo, mas mãe é mãe, né? É verdade. E você sabe, por Mas eu exemplo, acho que tem mais pressão, sim. e você sabe que esses torneios, por exemplo, sub-17 que ele está participando, e o sub-20 já tem uma visibilidade grande na TV, né? Que a gente assiste Já já. tem. Tem bastante jogos. O de sábado agora mesmo foi televisionado, passou ao vivo. Então, isso daí também, os meninos, tanto da capital como do interior, eles vão ganhar visibilidade da mesma forma. Sim, é isso mesmo. E não, e aí às vezes os meninos também que do interior, por exemplo, que vai jogar num campo desses times grandes, eles ficam maravilhados, né? A gente foi recentemente num jogo lá do Paulista. Ai, os meninos, nossa, o Guilherme mesmo falou para mim, falou, nossa, mãe, o campo que a gente aquecia era maravilhoso, sabe? Eles ficam deslumbrados com a estrutura, porque é legal, né? Deles participarem, né? E assim, ele nunca passou por uma situação assim, Mariana, de falar assim, mãe, eu não quero mais, eu tô aqui, eu cansei, eu não quero mais saber de jogador, de seguir essa carreira. Ele já chegou nesse momento assim? Não, ainda não, nunca. Eu acredito que. Eu acho que a idade de desistir, eu acho que seria agora. Mas a gente já teve várias conversas, sabe? Quando ele desanima, porque a gente tem um lema aqui em casa: ele tem que querer mais que nós. Entendeu? A gente ajuda no que a gente pode, a gente está perto o quanto a gente pode, mas ele sempre tem que querer mais que nós. E aí eu falo para ele, aí já teve de dar conversa, falo, filho. Quer seguir outro caminho? Vai estudar, faz isso. Se não for isso que você quer, não tem problema. A gente tem várias outras possibilidades. Você pode até trabalhar com futebol, se você jogando. Ele falou: não, mãe, é isso que eu quero. Eu sei o que eu quero. Eu só tô, eu só tô, preciso me organizar, sabe? Mas às vezes o baixo astral dele não dura um dia. Aí depois já é outra fase, porque são fases também, né? Até dentro do clube é igual a gente na vida, sabe? Ele altos e baixos, mas só que, graças a Deus, eu não tenho do que reclamar em relação a isso no Gui, não, porque ele sempre soube o que ele quer, ele sempre foi muito focado, sempre, muito. Às vezes ele faz umas coisas que eu falo, nossa, não acredito, você está fazendo isso? Ah, mãe, eu tô porque vai ser bom para mim. E você, assim, ele nunca pediu para você, assim, Mariana, e vamos fazer peneiras em vários times da capital. Ele já pensou nisso ou não? Não, a gente foi uma vez, mas ele era bem pequenininho, bem pequenininho. A gente foi uma vez no litoral fazer uma peneira, não deu certo. Acho que ele podia retornar depois de 2 anos, mas foi uma vez só, sabe? E eu vou ser bem sincera, na época eu acho que eu não entendia tanto assim, eu nem botava tanta fé, levei mais porque tinha um amigo nosso que inscreveu
o filho dele acabou escrevendo o nosso também, e eu falei, vamos lá. Até porque eu estava querendo entender o nível dos meninos sabe? O meu filho, ele não é muito aquele menino... Tem uns meninos que você percebe que eu acho que eles nasceram para fazer peneira, sabe? Que são meninos que conseguem aparecer, que às vezes é menino que às vezes nem joga tão bem, mas só que sabe fazer peneira, porque é diferente. E o meu filho é um menino que ele sempre jogou muito com amigos, ele jogou com os mesmos meninos, nossa, desde os 6, 7 anos, 8 anos de idade, cresceram jogando juntos. Então ele é um menino muito que joga pro time, sabe? Ele é um menino muito armador. Ele não é aquele menino que gosta de ficar fazendo gracinha. É ruim e é bom, né? Mas só que peneira mesmo foi só dessa vez e o resto foi coisa que foi acontecendo. A gente nunca fez, acredita? Mas assim, quando é para dar certo, como falam as mães, independente onde ele esteja, ele se destaca, desde que ele se dedique, é o que as mães falam, né? Se dedique e tal, porque a gente vê que é possível, que acontece isso, né? Eu gosto de pensar assim também, tipo, porque não chegou a hora? Porque às vezes a gente pensa assim, será que era para acontecer isso, aquilo? Eu falo, não, eu acho que tudo tem o tempo certo e a gente tem que continuar trabalhando e deixa que Deus providencie o resto, porque tudo tem o tempo certo de acontecer. Hoje eu acredito muito nisso. A gente não pode só ficar esperando que as coisas caiam do céu. A gente tem que trabalhar, a gente tem que dar o nosso melhor, a gente tem que continuar focado, mas eu acho que tudo tem o tempo certo de acontecer. Mariana, ele sempre jogou nessa posição de volante, meio-campista ou não? Como é que é nos Não, times que ele ele passou? chegou até lá no Trieste, ele era zagueiro. Zagueiro? Ele é bem alto? Zagueiro, até lá no. Não, hoje eu acho que não. Pode ser que na época ele era, mas eu não achava, não. E tanto é que no Sub-17 ele tem, assim, a altura mediana, ele tem, acho que um 7,9. Mas só que, menina, você vê os zagueiros dos times são muito altos. Que nem os zagueiros do time dele mesmo são imensos. E eu lembro que na época ele adorava jogar. Na escolinha dele, ele sempre jogou de zagueiro, sempre. Aí, na época que a gente foi no Trieste, o cara ainda, o seu Rafael lá que foi falar comigo, sabe? Para ele ficar lá no Trieste, ele falou: Olha, eu gostei muito do seu filho. A gente tem algumas coisinhas para trabalhar nele, mas eu gostei muito dele. Gostaria de treinar ele aqui, mas eu não vou deixar ele na zaga, não. Eu vou passar ele para volante, essa é a posição dele. E aí ele passou para o volante. Agora pergunta para ele se ele quer voltar para a zaga. Jamais. Ele acha que hoje ele acha que é até um castigo, porque ele gostou. E agora, uns tempos para cá, ele tem ido para meio campo, né? Que no Sub-17 ele joga de meio campista. Ele adora, porque ele tem possibilidade mais de ir para frente. Ele adora. Mas é bom também, porque os clubes, de uma forma geral, eles querem que o jogador jogue pelo menos em 3 posições, né? Que é o que eles falam. Então, é interessante, porque ele joga em mais posições, né? Eu acredito que ele gostou de jogar mais para frente, porque assim, vamos supor, o zagueiro mesmo. O zagueiro, se você pega um time que é um pouco abaixo, o zagueiro pouco participa, né? O pessoal da frente acaba participando mais, independente de se o jogo tá pegado ou não. Então, ele gosta de tá participando. O time dele mesmo, daqui da escolinha, aqui das regiões, era muito bom. Aí tinha jogo que ele falava assim, que ele saía para frente, ou que ele tentava chutar a bola lá, de sair de tiro de meta chutando, porque senão ele não participava, entendeu? Mas ele gosta. Hoje ele gosta mais para ele é cada vez mais para frente. Hoje ele gosta de jogar de 8, de 10, ele gosta de ir para frente. Muito legal. Mariana, me conta assim, que tipo de mãe de boleiro que você é? Você é aquela que participa de tudo, você grita, você fica nervosa nos jogos, como é que é? Eu fico. Eu sou aquele tipo de mãe que se precisar eu pulo até no alambrado. Eu sou meio retardada, viu? Tive que aprender, eu fico muito nervosa, menina, eu fico muito nervosa. Eu acho que é difícil mãe que não fica, né? Mas eu fico nervosa demais, eu grito. Os meninos ainda brincam comigo, porque tem jogo que os meninos falam assim: tia, você estava sentada ali, depois você foi ali, depois você foi ali, porque eu fico circulando. Aí tem hora que o jogo tá muito pegado, eu acabo indo para fora. Eu sou aquela que grita com o juiz. Tem que aprender, viu? Eu não sou nada lady, não, no campo. Mas nunca foi para briga com as mães, não, né? Você tem um grupo de mães aí. Ainda não. Só xingo o juiz, só não gosto nem de xingar os outros, a não ser quando ele tá batendo muito, que eu falo, tá de brincadeira. Mas hoje em dia, como a gente acaba tendo muita empatia, porque
o menino do outro time também tem uma mãe, né? Também tem uma história. Então a gente acaba criando uma empatia, sabe? Mas só que, eu grito. Se precisar brigar, eu brigo também. E quais são os desafios que você acha mais assim na vida de um jogador? É ele conseguir entrar num clube, né? É ele conseguir chegar num profissional assim na sua cabeça? O que que você acha assim? Ele como está num time no Eu acho interior? que fazer as parcerias certas, eu acho que ter um contrato profissional bom, eu acho que participar de campeonatos, porque na verdade a questão de participar de você jogar num time melhor é você estar sempre na vitrine, ter times que participam sempre de campeonato, para o menino conseguir viver disso, né? Porque tem muito menino bom que joga, tem muito menino bom. É uma carreira que tem muita gente que quer, o seu filho quer, nossa, tem milhões outros que querem, sabe? Então, eu acho que eu falo para ele, nossa, teria sido mais fácil você escolher ser médico, porque é muito mais fácil, sabe? Eu acho que o desafio é esse, é você permanecer sempre motivado, porque também é difícil, sabe? É o que eu te falei, altos e baixos. E é isso. E mais desafios, que ele ainda tem 16 anos, eu acredito que mais desafios ainda virão. Você, quando está na escolinha, você fica batalhando para ele entrar num time. Aí, quando está num time, você fica batalhando para ele entrar num time maior. Aí, quando está no time maior, você batalha por um contrato profissional. Aí, quando está um contrato profissional, você trabalha por um contrato profissional melhor, às vezes, num outro time. E assim vai. Não para, né? Sempre, não é? Os desafios você vai de degrau em degrau. É, É difícil, é. você sabe que as mães falam para mim assim, a gente não tem descanso nunca. Não tem, sempre tem desafio, sempre tem coisa que tira o sono, sempre tem alguma coisa para a gente batalhar, mas é gostoso, viu? É gostoso, é o que eu te falei. Vai acontecendo e a gente vai aprendendo, e vai fazendo, e vai estudando, conforme vai acontecendo. E ele fala, o Guilherme fala para você, mãe, eu quero fazer tal coisa, eu tenho um plano. Ele conversa sobre isso, assim, as expectativas dele na carreira de jogador? Ele fala que ele quer ganhar muito dinheiro. Mas eu quero ganhar muito dinheiro. Então tem que ir lá para os países árabes, viu? Ele fala. Eu lembro que, não sei quem está falando assim, meu sonho é jogar. Eles estavam brincando, né? Nos meninos, pequenininho ainda. O pessoal falando, meu sonho é jogar no Palmeiras, no São Paulo. Quando ele fala, eu queria ir lá pro Liverpool. Eu falava, nossa, mas calma, sabe? Mas ele sempre foi muito entendido, menina, muito. Não, mas é Aí eu bom. falei, tá bom, né? Então, e quem sabe não vai acontecer? A gente não Vai sabe, saber, é vai saber. verdade. A gente está trabalhando para isso, a gente não sabe, Então, ué. eu estou conversando com você agora, daqui a pouco eu te chamo. Você pode me dar de novo, bater um Não papo é? Se comigo? O seu Deus filho já quiser, está lá assim no seja. Liverpool. Não é verdade? Não Tudo é é? É possível, verdade, não é assim verdade? seja. Nossa. É verdade. Ai, olha, a gente já está quase chegando no final aqui, meu Deus. Foi bem legal a nossa Foi conversa. É foi legal, uma viu? delícia, muito bom. É, porque você dá uma perspectiva, né, desses jogadores do interior, dos que estão jogando. Então foi bem legal o papo. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem para as mães de jogadores. A gente tem, assim, mães que os filhos estão começando lá no sub-11, né, que estão nos grandes clubes e Pequenininhos. também estão nos clubes do interior. A gente tem todo tipo, tem até do sub-17, do 20, que estão tentando entrar no profissional, porque o sub-20 também já é uma outra batalha, né? Sim. Então aí eu Já queria. junta um pouco mais de idade, né? Fica mais difícil. Sim, e são 3 anos, e aí o menino quer entrar Sim, no profissional, que também não é fácil. Eu também conversei com uma recentemente que o filho está no profissional, mas também não é porque chegou lá e os problemas resolveram, são sim. outras questões, né? É o que eu te falei, existem contratos e contratos de É, profissionais, né? Então, então é assim. E é aí assim. a vida da mãe, a nossa vida é sempre assim, né? Sempre rezando na Sim. expectativa e assim torcendo pelo filho, né? Mas eu queria que você deixasse a sua mensagem aí para as mães. O que eu tenho para dizer para as mães é, se o seu filho gosta, se ele acredita, se você acredita, tem que ser muito sincero também, né? Mas acredite nos sonhos dos seus filhos, sabe? Apoie, dá amor, porque não existe sonho pequeno, existem sonhos. Então eu acho que as mães têm que apoiar, a gente tem que ficar junto. É lógico que existem, cada um sabe onde o seu calo aperta, né?
Às vezes a mãe fala assim, eu tô escutando isso, eu vou largar meu emprego, vou lá. Eu acho que cada um sabe onde o seu calo aperta, mas tenta se planejar, tenta se organizar, deixa seu filho jogar bola, sabe? É muito gratificante. Eu sei que é muito difícil, mas, por exemplo, do meu filho, muitas mães me perguntam, falam, mas e se ele não virar jogador? Você não acha que você abriu mão de muita coisa? E se... Eu falo, não, eu acho que não. Meu filho tem 16 anos, ele é independente praticamente. Ele acorda, ele arruma a cama dele, ele tem a rotina dele, ele faz as coisas dele, sabe? Eles aprendem a ser profissionais desde cedo. Então, eu acho que é uma vida que é muito a pena. Então, eu acho que elas têm que acreditar e ir para cima. Muito obrigado, Mariana. Foi bem Eu que legal nosso. agradeço, Ai, viu? obrigado por ter aceitado, sabe? É tão Eu que legal agradeço. que a Estou gente sempre à também, disposição. a gente sempre abre para todas as mães, sabe? Do Brasil todo, né? Que você viu, né? Mãe de cada estado também, de qualquer região, das capitais do interior, estão sempre abertas, aí, porque cada mãe tem a sua experiência para passar, como foi o seu Sim. caso, assim. Seus perrengues. Muito É obrigada, verdade. viu? Eu que agradeço, viu? Olha, Agradeço o carinho, agradeço a atenção. Ai, obrigada. E olha, sucesso pro seu filho lá na ferroviária também, viu? Lá ou em outros clubes, ou nos sonhos dele. Muito sucesso para vocês, para a família também. Obrigada, viu? Obrigada pelo carinho, obrigada pelo convite. Um beijo para Um você e para beijo e um todas as coração mães. para você, viu? Um beijo. Beijo. Tchau, Tchau. tchau. Tchau.